Rafael Calça e Jefferson Costa foram escalados para contar a história de Pele. E que presente nós ganhamos! Logo que o roteiro e os esboços iam me sendo apresentados, tive uma sensação. Os dois colocaram o coração naquelas cenas. Mais tarde, descobri que muitas das situações vividas por Jeremias e seus familiares nas páginas a seguir foram experiências pessoais dos autores. Pele me ajudará inclusive a corrigir uma injustiça histórica. Apesar de ser um dos meus primeiros personagens, o Jeremias nunca havia protagonizado uma revista sequer. E o faz agora, em grande estilo. Tanto que esta história, forte, verdadeira, emocionante e profundamente necessária, chacoalhou o nosso estúdio, e daqui para frente estaremos muito mais atentos à realidade que nos cerca. E os leitores verão essas mudanças também nos nossos gibis mensais. Porque, nesta Gráfica MSP, o Jeremias mostra que é muito mais do que uma questão de pele, é sim uma questão de coração. Esse foi um trechinho do texto introdutório de Maurício de Souza que ele escreveu para Jeremias Pele, uma gráfica MSP histórica, na minha opinião, para o estúdio Maurício de Souza Produções e para o selo MSP, Gráfica MSP. Nessa Gráfica MSP temos Jeremias Pele, com um roteiro de Rafael Calça e arte de Jefferson Costa, além de um texto da quarta capa do Emicida. Que quadrinho fantástico. Então bora lá, bora falar de Jeremias Pele. Você já teve um ídolo, você já teve um herói, seja num desenho, num quadrinho, qualquer coisa. E o Jeremias, ele tem o seu próprio herói. O Jeremias, ele tem o Guardião da Noite. Ele é um super-herói que o quadrinho abre aqui mostrando o Jeremias vendo um filme do Guardião da Noite com seus pais, e que nos momentos tristes do Jeremias ao longo do quadrinho a gente vê que ele tá sempre lá com seu gibi, lendo o Guardião da Noite. A gente consegue ver as primeiras interações do Jeremias com seus pais, a gente tem uma família feliz ali, tomando seu café da manhã juntos, e nesse começo do quadrinho a gente tá tendo todo esse momento e o Jeremias ele corre pra televisão, ele corre pra ver o lançamento de uma nave espacial, e no meio do lançamento uma coisa chama a atenção do Jeremias. Um dos caras que aparece na TV, no comando da missão, é assim como ele, um homem negro, um preto. E isso já começa a fazer as primeiras conexões no quadrinho. O Jeremias, depois disso, ele vai pra escola, a professora fala que vai ter um trabalho sobre profissões na escola. E aí todo mundo empolgado, eu quero ser jogador de futebol, eu quero fazer moda, alguma coisa assim. E a professora fala que ela vai escolher as profissões. E a gente tem engenheiro, tem arquiteto, temos jogador de futebol. E quando chega na vez do Jeremias, nós temos uma escolha feita pela professora. O Jeremias vai ser pedreiro e vai ter que fazer o trabalho sobre o pedreiro. E nesse momento ele fala que ele queria escolher alguma coisa diferente, ele queria escolher astronauta, mas tanto a professora tira um pouco de onda dele disso, que é um sonho irreal, e a turma dá risada da cara dele. E é aqui que a gente começa a fazer as engrenagens girar, porque o Jeremias ele não entende o que está acontecendo, mas ele sente que algo errado aconteceu. Ele não sabe que foi racismo, ele não entende realmente, mas isso incomoda o Jeremias, e os pais dele acabam percebendo que o momento de falar com seu filho sobre esses tópicos muito complicados está chegando. E esse é o tom do quadrinho. É um Jeremias tentando se afirmar e tentando se entender como lidar com esse ambiente hostil, um ambiente onde ele é alvo de atos racistas através de violência física, através de ofensas, e por vezes o Jeremias ele nem entende por que isso está acontecendo, e por conta disso ele nem sempre sabe como reagir. Aqui em Jeremias nós vemos um Jeremias aprendendo a lidar com o peso, entre aspas, de ser uma pessoa preta. Eu não vou falar da história, porque eu preciso que você leia essa história. Leia, desfrute cada quadro e cada momento que esse quadrinho ele pode te oferecer. Mas esse é o grande tema dessa MSP, é o racismo, e para mim o maior mérito do quadrinho é mostrar em diferentes esferas como o racismo acontece e expor o sentimento que a população preta tem. Ao mesmo tempo que você tem situações criadas pelo roteiro, você tem uma excelente narrativa visual sendo apresentada pelo Jefferson Costa.
Os quadros, eles são lindos, os detalhes nos cenários diferentes que a gente tem, 1001 referências a obras de arte reais, personagens da Turma da Mônica, monumentos reais. Cara, é um bom quadrinho, ele tem um bom roteiro. E ao lado de um artista que sabe transformar esse roteiro em algo visual. Você tem um bom roteiro e precisa ter um artista que sabe fazer aquele roteiro virar algo que você possa ler, enxergar e visualizar. E o estilo do Jefferson Costa, pra mim, ele é perfeito para esse quadrinho. A gente tem uma splash page que tem umas situações no quadrinho ao mesmo tempo, é meio que um flashback das coisas que aconteceram no quadrinho, ao mesmo tempo que o Jeremias, ele tá ali pensando que, cara, isso é simplesmente lindo, é pura arte, cara, que negócio fantástico que o Jefferson Costa faz com esse quadro. E nesse quadrinho você tem as referências reais criadas tão bem pelo roteiro e, obviamente, representadas tão bem pela arte. Você tem pontos desde a falta de identificação que pode ser criada, porque as modelos, os manequins nas ruas são exemplos de moda, são sempre pessoas brancas, pessoas padrão e por aí vai. Isso não gera identificação com pessoas pretas. Você tem um momento que uma pessoa preta tá no ônibus sentada, o ônibus tá cheio e tem um lugar vazio do lado dela e ninguém quer sentar ali do lado, ninguém senta ali do lado, todo mundo fica suspeitando. Você tem uma coisa que é muito comum também, que é um enquadro policial totalmente injustificável no meio da rua, sem sentido, e que no final a gente percebe que ele serve só para desvalorizar e desumanizar uma pessoa. Você tem pontos também que é a importância dos pais conversarem com os filhos, mostrar o quanto esse mundo é difícil, as dificuldades elas vão vir, a gente precisa aprender a lidar, a gente deve ser melhor e às vezes para uma pessoa preta isso significa que deve se esforçar 2 vezes mais do que outras pessoas se esforçam para conquistar os seus objetivos. Você percebe a diferença que faz quando uma criança preta ela senta na TV ou ela vê uma revista na rua com uma imagem de uma pessoa preta que pode inspirar, que mostra que ela deve e que ela tem o potencial de ser mais do que os outros dizem sobre ela. Você tem um momento que o Jeremias ele olha tudo o que aconteceu com ele e ele chega a uma grande conclusão. Uma grande conclusão. E qual é essa conclusão? No contexto do seu trabalho ali de escola, todas as profissões são importantes. O pedreiro construiu aquela escola, construiu as casas, os prédios. Não dá pra ter vergonha de quem nós somos. E não dá pra ter vergonha de ser pedreiro. E o Jeremias ele diz que ele se sente até mal em um momento por ter se sentido mal por ser escolhido como pedreiro, porque o seu avô foi pedreiro. E é isso, a gente não pode ter vergonha de quem nós somos. A gente tem que ter orgulho de quem somos. Ter orgulho de ser preto. Ter orgulho e criar uma casca. Criar uma casca para se preparar pelo que pode vir pela frente. E o ponto importante, como o Jeremias diz, é: meu pai disse para ser 2 vezes melhor. Mas isso não é justo. Porque eu preciso ser 2 vezes melhor do que ontem e não 2 vezes melhor do que você. Cara, fantástico, fantástico. E em determinado ponto a gente tem o Jeremias, ele dando uma volta com seu avô, e eles chegam a uma conclusão que é: ninguém é melhor do que ninguém. E o Jeremias ele entende quem ele é, como ele se sente e como ele pode seguir dali pra frente, lidando com esse mundo e lidando com todas as coisas que tentam passar por cima dele. E como o avô do Jeremias diz, pessoas precisam enxergar o mundo mais. Tem muita beleza por aí quando a gente quer realmente ver. E aí você lembra que no começo eu falei que o Jeremias era fã de um herói que ele admira. No final do quadrinho ele esbarra com um personagem ali da Turma da Mônica e tal, e ele vê um gibi. E é um gibi do Guardião da Noite que essa pessoa tá segurando e que agora na capa tem um personagem preto. E nesse momento o olho do Jeremias ele brilha, ele fica impressionado, ele fica fascinado, e no meio de tantas profissões para escolher, tantas profissões que podem existir, que a gente foi se deparando naquela aula, nos trabalhos, o Jeremias ele escolhe, ele decide e ele diz: um dia eu vou contar histórias. Gente, que quadrinho maravilhoso. Que quadrinho maravilhoso é Jeremias Pele, da arte, do roteiro, tudo funciona, e o casamento, Rafael Calça e Jefferson Costa é o casamento perfeito, cara, que quadrinho lindo, que quadrinho fantástico.
me fez emocionar, me fez chorar em algumas vezes. 33 páginas do quadrinho eu já tava ali com lágrima escorrendo, me impactou e pode e vai impactar qualquer pessoa que esteja disposta a ler, enxergando que o que nós temos aqui não é apenas uma ficção, é um retrato da realidade, é uma forma de retratar o mundo como ele é, uma realidade quebrada, mas que ainda assim é uma realidade. Então, gente, muito obrigado. Obrigado por assistir esse vídeo, obrigado por acompanhar. Você já leu Jeremias Pele, Jeremias Alma, Jeremias Estrela? Você já leu alguma gráfica MSP do Jeremias? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E eu não tenho como terminar esse vídeo senão com uma frase que a gente tem no quadrinho, que é do Jeremias falando: ninguém conhece o Guardião da Noite de verdade, porque ele não existe. Mas eu existo, e quero que as pessoas me vejam como eu sou.